Boa tarde a todos que acompanham o canal Olhem para o Alto. Meu nome é Enéas e eu quero deixar aqui nesse vídeo um pequeno esclarecimento a respeito de por que eu deixei a mensagem. Então, irmãos, é com muito pesar no meu coração que eu digo que eu vou mostrar essas coisas, mas com muito amor, porque há 40 anos, por 40 anos, desde quando eu nasci, eu conheço a mensagem e éramos seguidores da mensagem de William Marion Branham. E por muitos motivos, muitas coisas que veio para mim sobre essa mensagem, eu tomei essa decisão. E eu quero deixar pequenos trechos aqui da Bíblia para mostrar para vocês que essa decisão não foi baseada em minha decisão somente, mas buscando na Bíblia e encontrando muitas incongruências bíblicas pregadas na doutrina, usos e costumes que William Branham deixou para nós. O meu pai, desde 1972, ele segue essa mensagem. Assíduo, frequenta todos os cultos, sempre frequentou. E nós tínhamos ela como verdadeira. Mas as coisas veio acontecendo no decorrer dos anos e os análises que fomos fazendo no decorrer do tempo, chegamos a uma conclusão, que a mensagem no Brasil, vamos colocar no Brasil, mas é no mundo, ela tem levado um povo levado o povo da mensagem a crer em coisas que não têm base bíblica. Então, irmãos, primeiro eu gostaria de colocar aqui a minha visão, o que eu tive dentro da Bíblia para poder tomar essa decisão. Com os acontecimentos que tiveram no ano passado, aqui no Brasil, eu comecei a buscar mais sobre a vida e tudo o que aconteceu com William Branham. E a gente estava vendo alguns frutos que não eram bons. E esses frutos teriam que vir de algum lugar. Eles iniciaram aqui ou veio de algum lugar? Isso a gente tem que buscar, correto? Então, analisando isso, eu comecei a estudar. Mas, porém, há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás, o meu filho, Eduardo, muitos conhecem, ele frequentava comigo a igreja e ele começou a ver essas coisas, ele começou a estudar, começou a estudar teologia, ler livros de teólogos e buscar e pesquisar muitas coisas que o irmão Branham falava nas mensagens que não encaixavam na Bíblia. Agora, como nós seguimos assíduos essa mensagem e nós éramos ensinados a não debater, a não perguntar, a somente crer, então a gente vai deixando essas coisas chegar num ponto que até uma mentira chega a ser verdade. Então, o que acontece? Quando ele me mostrou essas coisas, há 7, 8 anos atrás, eu ainda não dei ouvidos. Eu falei, não, vamos somente crer, vamos continuar. O William Branham é o profeta, o William Branham é o mensageiro. E a gente acreditava nisso. Mas, porém, com tudo o que aconteceu, veio de novo essas perguntas, né? Para que a gente possa buscar. E essas perguntas veio e a gente foi buscar.
E comecei a pesquisar e encontrei um livro chamado O Segredo do Sétimo Anjo, de Arthur Antunes. Acredito que alguns já leram esse livro. E comecei a ler aqui e pesquisar e buscar e realmente não batia. Agora, não vou falar aqui tudo o que eu vi. Eu vou falar das incongruências bíblicas, que é o que nos importa. O que nos importa? Seguirmos corretamente a Bíblia. O que eu fiz? Busquei primeiro meus líderes. Fui falar com meu pai, levei uma apostila dessa para ele, que meu pai é meu pai na fé também. Li essa apostila para ele das 7 da manhã às 8 da noite, comparando com a Bíblia. Ele entendeu muitas coisas que realmente nós estávamos fora. A outra apostila levei para o meu pastor, sentei com ele, conversei com ele, deu-me a entender que ele já tinha alguns conhecimentos dessas coisas, né? Agora, por que não pregar que as coisas que estamos seguindo é errada, tem incongruência bíblica? Não sei por quê. Só Deus pode responder. Mas eu não consegui continuar ouvindo essas coisas que não fecham com a Bíblia. Então, para começar, eu gostaria de mostrar para os irmãos algumas doutrinas ou incongruências bíblicas que William Branham afirmava ser verdade. Sem contar com as coisas que aconteceram na vida dele, que ele passou para nós por verdade, e nós por 40 anos acreditando. E hoje é provado, a luz sobrenatural em sua cabeça, provado que não é verdade, que é foco de luz, luminária, que ele falou que o FBI investigou e é verdade, mas o próprio FBI tem uma carta que não tem conhecimento disto. A nuvem, que ele estava embaixo da nuvem, foi comprovada que aquela nuvem era um foguete que foi explodido porque não deu certo. Está tudo comprovado. Então, mas isso ainda para mim, o que mais me pesa e me choca é as incongruências bíblicas. Por exemplo, criamos piamente, por causa da doutrina que William Branham pregou, a semente da serpente. Criamos que era verdade. Discorríamos na Bíblia e vimos, mas não ouvimos e não se atentávamos. Agora, veja bem, começando, há estudos que o nome de William Marion Branham, não é William Marion Branham, e sim William Marvin Branham. Existe até um documento provando isto, mas, porém, por que mudou? Aí você pensa, bom, ele pregou muitas vezes a questão do número 7 no nome dele. Então, William Marion Branham são 777. Mas o William Marvin Branham, Marvin não é 7, é 6. Mas isso ainda é um pouco irrelevante. Agora vamos para a semente da serpente. Irmãos, é claro, é claríssimo na nossa Bíblia. Se nós pegarmos ali em Gênesis 3, vamos acompanhar um pouquinho aqui. Quando fala a tentação de Eva e a queda do homem, Gênesis 3, não vamos ler tudo para não ficar longo, mas vamos ali em Gênesis 3:6. O que diz em Gênesis 3:6? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então ela tomou do fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja bem. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus.
Primeiro, vamos debater aqui, ó. Adão, a doutrina da semente da serpente prega que o fruto é o sexo, que o pecado original é o sexo. Isso não tem como bater com isso aqui, meus amados, porque o fruto original, o que Eva fez? Ela desobedeceu. É a desobediência. Então, ela não tem como ser. E ela ainda deu, e Adão comeu do fruto junto. Seria um pouco bizarro Adão comer do fruto se a serpente é o fruto. Se Eva comeu o fruto, sendo o fruto a serpente, Adão também participou desse ato sexual com a serpente? Não tem cabimento. Não tem como encaixar isso aqui. E nós não víamos. E em Gênesis 3, 23, não vamos decorrer todo o texto. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante, uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Agora, vamos para o próximo capítulo, no 4. Aqui já quebra essa teoria de que Caim é filho da serpente com Eva. Porque veja bem, e conheceu Adão a Eva, depois que foi expulso do paraíso. Ou a serpente foi expulsa junto, mesmo ela depois de Deus ter falado que ela ia rastejar, que ela não ia mais ser ereta, ela foi expulsa junto e engravidou Eva? Não fecha. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Agora, quando a gente vem para o dicionário e vê a palavra concebeu, o que diz? Concebeu significa ficar prenha, ser fecundado ou engravidar. Então, aconteceu isso com quem? Com Adão. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Como que Caim era filho da serpente, se ela exclamou que recebeu do Senhor um varão? E se nós discorrermos aqui, quando chega a parte que Caim matou Abel, ainda depois disto, quando Deus o expulsou, Deus ainda falou que ainda o protegeria, que ninguém poderia tocá-lo. Como que ele era filho do diabo, a semente do diabo? Ele era filho de Adão e Eva, que Eva e Adão recebeu esse varão do Senhor. Então isso aqui para mim não fecha. Não fecha com a doutrina da semente da serpente que aprendemos com William Branham. Outra coisa muito, muito agressiva que nós temos que ver e discorrer sobre o divórcio. William Branham tem 3 motivos para se divorciar. Ele prega, ele fala isso nas mensagens. Quem é leitor da mensagem vai lembrar. Casamento e divórcio, por exemplo. Ele prega aqui 3 motivos. São quais eles? Adultério, roupas indecentes e cortar o cabelo. Só que quando nós vamos lá em São Mateus, o que Jesus falou? São Mateus 5,32 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela comete adultério, e qualquer que casar-se com a repudiada comete adultério. Agora, Jesus falou aqui que se a mulher colocar um shorts ou uma calça, eu tenho o direito de repudiar minha mulher? Jesus colocou aqui
se ela cortar o seu cabelo, eu tenho o direito de repudiá-la? Ou William Branham é maior do que Jesus? Para que nós sigamos a doutrina de William Branham e não a doutrina que Jesus deixou na Bíblia? Isso é incongruências bíblicas. Não tem como, irmãos. Isso não fecha. Quando eu fui vendo essas coisas, eu fui vendo que realmente não tinha como. Agora, profetas, Mombrana falava que profeta, que ele era um profeta como da velha aliança, da antiga aliança. Vocês vejam bem que em Hebreus 1:11, o apóstolo São Paulo fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Precisaríamos de um profeta? Então, nós estávamos com uma visão muito fechada em uma organização. Aí nós vemos aqui em São Mateus 11, 13, 15, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, se Jesus falou isso, como nós vamos colocar um homem acima de Jesus? Mesmo que ele fosse um profeta, como dos moldes antigos, ele não pode ser acima de Jesus. Porque Deus falou através dos seus profetas e seus servos para o povo na velha aliança. Na nova aliança é Jesus Cristo. Nós estamos sob um novo pacto. Agora é Jesus Cristo. Não precisamos de um profeta como da velha aliança. E para que isso pudesse ficar bem enfatizado e todos crescem que ele era um profeta maior, o Mombrana disse na sua mensagem Festa das Trombetas, em 1964, que não tinham como estar dois profetas ao mesmo tempo. Nunca esteve dois profetas ao mesmo tempo na Terra. E a gente, com uma rápida pesquisa na Bíblia, em Esdras 5:1, Ageu e Zacarias estavam juntos aqui na Terra. E uma rápida pesquisa que nós fazemos, pode ser até no Google, e nós vemos que Isaías, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, tudo viveram ao mesmo tempo. Então, por que mostrar e falar para o povo essas coisas se não é verdade? Essas coisas foi mexendo comigo. Agora, tem mais uma coisa que ele disse, que Satanás foi o desenhista da mulher. Veja bem, isso para enfatizar os usos e costumes. Ele diz a respeito das mulheres, no Casamento e Divórcio, em 1965, que ele pregou, ele diz que Satanás foi o desenhista da mulher. Então, quando é desenhista, a gente pega a palavra desenhista e vê que o desenhista é o arquiteto. E quem arquitetou a mulher e o homem, em Gênesis 1:27, nós notamos aqui, que diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, quem é o desenhista, quem arquitetou a mulher não foi Satanás, foi Deus. Aqui já mata essa tese. Agora, um ponto mais crítico que a gente nota é quando nós colocamos William Branham como o sétimo mensageiro, por ele ter
ter pego as 7 igrejas antigas do Apocalipse, literalmente, e colocar como uma metáfora, né? Tanto que nem vou discorrer nesse assunto, ele plagiou essas 7 eras. Ele plagiou do pregador batista Clarence Lark, que fez esse estudo em 1800 e pouco. Então ele plagiou isso e colocou como que se fosse uma revelação para ele própria, para trazer para o povo. E ele colocou o nome dos mensageiros, né? Mas as datas e as eras, quem fez foi Clarence Lark. E William Branham pregou as datas e as eras de Clarence Lark e colocou os nomes dos mensageiros. Então ali ele colocou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, e o William Branham é o que nós criamos, que é o Elias, o mensageiro da era. Então essa questão do retorno de Elias, irmãos, nós temos que ver que isso não é bíblico. Não tem como. Na base da teologia da mensagem, usa que William Branham se posiciona como sendo o retorno do grande profeta bíblico, né, Elias. Tal pensamento é baseado em uma escritura datada de 430 anos antes de Cristo. E que os seguidores da mensagem acreditam que ter sido completado pelo reverendo norte-americano. Agora, Malaquias 4:5 é onde a gente se baseava, a mensagem se baseia: eis que eu vos enviarei um profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Note que em momento algum a Escritura diz que o profeta Elias seria enviado pouco tempo antes do fim dos tempos, como os pregadores da mensagem costumam pregar. Ademais, tendemos a acreditar que terrível dia do Senhor mencionado na passagem acima diz respeito ao Apocalipse. Porém, temos que lembrar que essa profecia foi realizada antes mesmo da vinda do Salvador. Agora, William Branham era ávido defensor da tradução King James da Bíblia em inglês. Portanto, vamos analisar essa mensagem escritura em seu idioma natural, né? Peguem lá e coloca lá na King James e veja. Agora lá diz que a palavra espantoso, em português utilizamos a palavra terrível. Então, é uma tradução diferente, mas é a mesma. Na verdade, é espantoso. Agora, será que o dia do Senhor não foi espantoso? Foi espantoso. Só que nós temos que ver, irmãos, que o profeta Malaquias ele foi levantado para quem? Se nós pegarmos lá Malaquias 1:1, está escrito lá: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então o livro de Malaquias contém palavra de Deus para o povo de Israel, não para o povo gentílico. Como os pastores do movimento Branham costumam ensinar que Malaquias 4 trata a respeito de João Batista, um judeu, cumprindo as palavras proféticas do primeiro versículo do livro bíblico. Não há contestação. A base do branhamismo é uma mentira escriturística. Podemos dizer uma heresia. Porque, veja bem, Elias, o próprio Branham, na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, ele diz: Elias não foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora, temos tido Elias, capa de Elias, e mantos de Elias, e tudo de Elias. Mas Elias, desses dias, é o Senhor Jesus. Ou é o Senhor Jesus, ou ele dá uma conotação que ele é Jesus. Por isso que muitos creem que William Branham é o novo nome de Jesus. Isso é um absurdo, isso é uma heresia. Mas veja bem, tem outra parte, outra escritura que o povo da mensagem mostra, que diz que Jesus disse que Elias viria primeiro.
Porque, primeiro, ele diz que todos os profetas e lei profetizaram até João. Jesus disse em São Mateus 11. E depois, Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. São Mateus 17. Se nós pegarmos uma parte dele, que é o 17:11, diz: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É o que usam para dizer que Elias teria que vir primeiro e colocam um mensageiro, William Branham, como Elias. Mas veja bem, se nós pegarmos desde o início, São Mateus 17 é o Monte da Transfiguração. Vamos pegar um versículo antes, no 16, que Jesus falou assim: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, dos seus discípulos, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E depois continua, 6 dias depois que ele falou isso, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Quem seria? Os 3 que viriam, porque viram Jesus no reino, porque ele transfigurou. Ele não estava ali na terra. Tanto é que ele estava com Elias e Moisés. Vamos ler? Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Então aqui ele já cumpriu no mesmo momento, dias depois, 6 dias depois, o que ele disse em São Mateus 16:28. Entendeu? Agora, transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Então ele estava no reino. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Veja que Pedro queria construir o tabernáculo para Elias, por quê? Porque ele ouvia que os escribas falavam que é mister que Elias viesse primeiro. Mas Elias vinha para anunciar a vinda de Jesus. Veja bem. E estando ele ali a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz e dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Agora veja bem. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então Jesus deu uma ordem para eles aqui, para que eles não contassem sobre a transfiguração. Aí Pedro não entendeu e os discípulos o interrogaram, não só Pedro, mas os discípulos, diz aqui, né, dizendo: mas então por que dizem os escribas que é mister que Elias vinha primeiro? Para eles, aquela vinda de Elias que viu transfigurado já era o que Elias tinha vindo. E o que Jesus disse? Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Era o que os escribas falavam. Jesus disse que os escribas falaram que Elias virá, na verdade ele virá e restaurará mesmo. Mas só que ele diz aqui daí: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Agora, veja o 13. Então
entender os discípulos que lhes falara de João Batista. Então, essa tese de Elias, que o irmão Brana é o Elias que vinha para restaurar todas as coisas, morre aqui. Não tem como, não fecha com a Bíblia. Outra escritura muito forte que dá para nós darmos continuidade aqui é em Apocalipse. Se nós se atentarmos, se nós cremos que o irmão Brana é o mensageiro de Laodiceia, como nós cremos, como aprendemos na mensagem, aqui na era de Laodiceia, da forma que ele pregou que as eras são o tempo, na carta da igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está abominando a mensagem do sétimo mensageiro? Se William Brana é o sétimo mensageiro, ele é esse mensageiro aqui da era de Laodiceia. Foi ele mesmo que pregou e nos ensinou isso. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley e William Brana. Então Deus vomitaria a mensagem do mensageiro da sua boca? Isso aqui já não fecha. Não tem como fechar. Aí falamos, o povo da mensagem fala de Apocalipse 10:7, que é a voz do profeta William Brana. Mas veja bem, amados. No Apocalipse 10:7 diz: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Correto? Só que o sétimo anjo, ele só toca em Apocalipse 11, verso 15. E ele só toca depois, olha bem, e ele só toca depois das duas testemunhas. Se você for para o Apocalipse 11, o título é As Duas Testemunhas. Então, depois das duas testemunhas é que o sétimo anjo vem e tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então não tem como ser. Não tem como ser. Ou me mostra quem é essas duas testemunhas que já passou pela terra para nós. Mostra para mim. Se essas duas testemunhas que acreditamos aqui, que é Elias e Moisés, por causa dos fatos que estão aqui, eles já passaram e nós não vimos? Se o Mombrana é o sétimo anjo de Apocalipse, ele tem que ter aberto os selos depois das testemunhas. Ou nós cremos que ele ressuscitará isoladamente, que nem alguns creem que é um absurdo, ou nós temos que riscar ele como ele não pode ser mensageiro, sétimo anjo de Apocalipse. Concordo comigo, irmãos, que tem incongruências bíblicas? Então, por causa dessas coisas e muitas outras, fora as profecias, que em 1933, as 7 visões, ele escreveu, diz que escreveu e colocou na pedra fundamental do Tabernáculo Brana e não acharam até hoje. E ele começou a falar dessas profecias a partir de 1950. Então não tem como a gente mais aguardar e esperar isso. Temos que colocar isso em pratos limpos. Quando eu falei com meu pai, nós temos que pregar a verdade. O que a Bíblia diz? A verdade nos liberta. E ela me libertou, a verdade me libertou, graças a Deus. E vai libertar você também. Você é filho de Deus.
Agora, nós cremos numa doutrina dispensacionalista, futurista, antitribulacionista. Quem trouxe isso foi William Branham. Jesus disse que nós temos que dar testemunho dele aqui na terra. E esse tempo não se acabará enquanto não passar, enquanto a besta não estabelecer aqui. Como que nós vamos crer que nós somos um povo que vamos arrebatar isoladamente? Se nós lermos São Mateus 24, da forma que ele é, sem a interpretação de mensagem ou de homem algum, nós vamos ver o que Jesus fala ali. Agora, a mensagem diz, os pastores dizem que nós temos que crer na mensagem é a mensagem revelada da Bíblia. Meu Deus, pare com isso. A Bíblia, quem nos revela é o Espírito Santo. Então, essas coisas não tem mais como deixar. Então, por causa disso e de muitas outras coisas, podem entrar em contato comigo, falar comigo. Não estou arrebanhando ninguém, não sou pastor, não sou evangelista, não sou nada. Isso aí é uma decisão minha própria, particular. Eu não procurei ninguém. Eu procurei meu pai, que graças a Deus, Deus o libertou também dessa seita, e procurei o meu pastor. O meu pastor está ali, pode perguntar para ele se eu não procurei, não falei com ele. E eu quero somar com vocês, líderes, pastor, meu pastor, eu quero somar para a gente mostrar para o povo a verdade. Agora, se não querem, não tem problema nenhum. Eu decidi que eu vou ficar com a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui. A mensagem para o rapto está aqui, dentro desse livro. De Gênesis a Apocalipse, agora com a revelação do Espírito Santo, não com a revelação de William Branham. Então, amados, aqui fica um pouco do relato do que aconteceu e por que eu deixei. Não estou indo mais na igreja, tabernáculo aqui em Cascavel, mas não deixei Jesus Cristo. Jamais. Porque quem morreu na cruz por nós não foi William Branham, não foi o teu pastor. Não foi ninguém, foi Jesus Cristo. O próprio apóstolo São Paulo fala: quem morreu por você? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Apolo? Não, foi Jesus Cristo. Em quem nós temos que firmar? Em Jesus Cristo, o único autor, consumador de todas as coisas. Então, amados, tem muitas coisas que a gente ainda tem que ver e falar. Se fosse para falar aqui, eu ficava muito tempo. Uma coisa que também é muito chocante, o irmão Branham fala que ele foi revelado e ele foi levantado para revelar os 7 selos, para abrir os 7 selos. Alguns pastores falam assim que é revelar, mas mudam o que o próprio William Branham falou. Tem uma mensagem que ele fala que ele veio para abrir os 7 selos. E a Bíblia, a gente encontra na Bíblia, em Apocalipse ali, que diz que o único que pode abrir o selo, sabe quem que é? É Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. Aquele que morreu e viveu. É Jesus Cristo. Como que nós vamos colocar um homem na frente das Escrituras? Meu Deus! Então, por essas coisas e muitas outras, eu decidi me desligar do grupo Mensagem, Tabernáculo da Fé, e ficar somente com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amados, espero que entendam. Se precisar de tiver alguma pergunta e precisar de alguma resposta que eu possa ajudar, o meu coração está aberto, com amor. Não quero ser inimigo de ninguém. Eu quero ser amigo de todos. Deus continue vos abençoando. Continuem orando por mim, que eu oro por vocês. Amém. Deus abençoe.